economista de renome internacional, foi ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, aqui no FENAES. Ministro, uma pergunta. O senhor disse que 2015 é um ano de crise, mas também pode ser um ano que signifique mudança para melhor. Em que a gente pode esperar algo melhor na economia, especialmente na área de saúde? Olha, a rigor 2015 dificilmente vai melhorar, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar, mas seguramente ainda em 2015 podem surgir os primeiros sinais de estabilização desta crise econômica, em que nós vamos migrar de uma recessão forte, o PIB pode crescer, pode cair 2,5% ou mais do que isso este ano, para uma estagnação. Nós saímos da crise para a mediocridade. Não é nada brilhante, mas também não é o plano inclinado que nos levará a um desastre. E isso virá porque a inflação vai cair, porque os estoques vão se exaurir, porque o câmbio vai gerar oportunidade de exportação e de substituição de importações, porque a taxa Selic tende a cair no próximo ano. Não é? Se não houver um processo de impeachment, que vai agravar bastante a situação da economia, eu acho que o Brasil vai atravessar esse período numa situação semelhante à que caracterizou o presidente Sarney, e teremos em 2018 eleições que serão a grande fonte, a mais legítima de julgamento da presidente Dilma. Provavelmente nós vamos ter uma alternância de poder com uma renovação de lideranças que farão renascer as esperanças, porão para funcionar as oportunidades do Brasil. Eu acho que ainda não é tempo de achar que o país acabou. E essa limpeza, vamos dizer assim, pode gerar um novo ânimo no próprio povo brasileiro? Eu acho que isso é uma coisa nova, animadora que está acontecendo no Brasil. Já tinha começado com o Mensalão, mas o julgamento da Lava Jato é provavelmente uma das coisas mais extraordinárias que estão acontecendo no país em termos institucionais, morais, políticos, sociais, né? A percepção por parcela crescente da população de que cadeia também é para rico, poderoso, não é para pobre, negro, não é desvalido. E isso é uma afirmação inequívoca do papel, da força do judiciário e representa uma contribuição fundamental para fortalecer as instituições. O judiciário está exercendo um papel que nunca tinha sido dele na sociedade brasileira, e muito se deve à firmeza, à capacidade do juiz Sérgio Moro e da equipe que com ele trabalha nas investigações que estão sendo feitas de forma absolutamente autônoma, independente, sem pressões de grupos, de facções, né, ou de partidos. Muita lucidez. Finalmente, o que o cidadão Maílson da Nóbrega espera daqui para frente? Eu espero que esse processo de construção institucional continue. Eu espero que em algum momento esse pessimismo que hoje circula pelo país baixe de intensidade, porque ele está exagerado. E eu espero que o país volte a caminhar no sentido de aproveitar suas enormes oportunidades. O Brasil é um país de muitas oportunidades e tem tudo para prover para a sua sociedade níveis maiores de bem-estar, de segurança, de emprego, de salário, de prosperidade. Muito obrigada, Mônica Nóbrega, direto do estande da Anchieta. Obrigado, Mônica. Obrigado a você. Dr. José Carlos Daia, presidente do Sindicato Brasileiro de Hospitais e Clínicas Particulares, é o presidente também do Congresso da FENAES, que está aqui acontecendo agora em Brasília. Quais são as principais reivindicações, necessidades da área de saúde que o senhor vê sendo debatido aqui no Congresso? O atendimento à saúde da população ele tem sido muito prejudicado pelos problemas de administração, verbas e governança do governo no setor de saúde e atendimento público em geral. Isso está suscitando, evidentemente, uma demanda muito grande do setor privado, né? Das clínicas privadas, do serviço de saúde, das clínicas médicas. Então, essas soluções surgiram e estão aceleradas em grande quantidade, tendo que atender essa demanda. É na clínica privada que você tem hoje a tecnologia de ponta de medicina e de atenção à saúde no país inteiro. E isso gerou uma série de demandas financeiras e de regulamentação com o governo.
E nesse momento de crise, de falta de credibilidade do governo, de falta de verbas e de piora dos setores do SUS, nós somos mais solicitados num momento extremamente delicado em que nós não temos sequer uma garantia de afluxo de capital. Então nós temos que discutir a regulamentação disso. A judicialização da saúde. A justiça não pode mandar fazer as coisas nos hospitais privados sem garantir o pagamento. Porque se o hospital não recebe, ele não pode pagar o médico, não pode pagar o fornecedor e não pode pagar os impostos que o governo cobra. Nós temos assuntos, digamos assim, de responsabilidades legais. Nós temos que responder às responsabilidades legais que nos são imputadas do paciente que vem ao nosso hospital. Como é que isso funciona? Né? Como é que isso vai ser? Quem é o responsável? É o hospital ou é o médico que praticou o ato? Isso está sendo discutido aqui. Nós temos a questão da terceirização, que é gravíssima. Relação de trabalho, o médico é a empresa, afinal. Claro, e nós temos centenas de tipos de profissionais que trabalham na saúde. Nós temos o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, o especialista em cirurgia torácica, o intensivista, nós temos o nutricionista, nós temos o fonoaudiólogo, e todas essas pessoas são pessoas que trabalham e têm o direito de se relacionar com o hospital como profissional liberal, que eles são, como CLT, empregados, se for acordo entre as partes, ou de se organizarem entre si como empresas, porque eles têm direito de fazer a sua empresa para prestar serviço, não em um hospital só. Dr. Gutenberg é presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e eu quero aproveitar as palavras do ministro Maílson da Nóbrega, que fala de crise. 2015 é um ano de crise, mas também vai significar alguma mudança para a área de saúde? Nós somos surpreendidos com 2015 com um ano cheio de dificuldades. E é no caos, é na dificuldade que se abre a janela de oportunidades. Nós temos nesse ano imensos desafios que, se enfrentados, se tiver uma boa resolução, vai resolver boa parte dos nossos problemas. Nós ouvimos ainda há pouco o discurso de abertura do Congresso do nosso presidente José Carlos Daia, que na realidade não foi um discurso, foi uma palestra magna. Ele pontuou todos os pontos que nos afligem, desde os mais médicos, de uma medida panfletária eleitoreira que está fazendo com que a qualidade da assistência médica e da assistência à saúde da população nivele por baixo, a ações do governo do estado através da ANS, onde atende uma demanda da categoria, que é a questão da contratualização, mas de forma equivocada, estabelecendo índices de reajustes abaixo da inflação. A questão da terceirização dos hospitais privados, não confundir aqui a terceirização na saúde pública, que o movimento sindical é contra, mas a terceirização dos hospitais privados, que é permitir que o servidor, que o trabalhador profissional liberal atue como empresário também, não tenha vínculo empregatício. E aí nós temos uma ação do Ministério Público querendo intervir e dizer o que é bom e o que é ruim para o profissional, quando nós, a classe médica, os outros profissionais de saúde, fazem parte da elite cultural do país e não precisa do Ministério Público dizer o que é bom para o fisioterapeuta, o que é bom para o técnico de radiologia, para o médico. Nós sabemos o que nos interessa e o que é bom para o nosso dia a dia, para a atividade profissional. Esse é um embate com o Ministério Público. Rediscutir a Lei 13.003 são nossos desafios. Portanto, 2015 faz com que nós nos organizemos. O Sindicato dos Médicos tem trabalhado irmanado com o Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Distrito Federal nesses desafios. A parceria com a Associação Médica e com as outras entidades médicas, a Academia de Medicina e Conselho Regional de Medicina faz com que nós tenhamos uma perspectiva de melhores. Nós vamos sair da crise para avançar em conquistas e consolidar com certeza essa área que no momento está bastante carente. O senhor vê que o Distrito Federal tem mais pontos positivos para esse diálogo com o Ministério Público e com o governo, por ser pequeno, né, em termos de dimensões geográficas, ou a situação aqui se agrava mais exatamente por isso? A aproximação geográfica com o poder é sempre um fato positivo. Mas o desafio nosso não é só do médico, é do empresário da medicina, e eu tive a oportunidade de comentar isso quando da abertura do primeiro Congresso de Medicina Suplementar no Distrito Federal, e que é presidente da SBH, o Dr. Décio Rodrigues.
nós não aprendemos, nós ainda não criamos a cultura da politização. As coisas se resolvem no campo político. Portanto, nós temos que ter representante, voz e voto no parlamento. Se nós tivéssemos uma bancada forte defendendo nossos direitos, que são os interesses da população, essa lei não teria sido redigida da forma como foi redigida. Na época eu criticava a pouca presença no parlamento do segmento dos hospitais e da classe médica. Não tinha ocorrido também a lei do cheque calção, que é uma lei que faz com que pune o prestador de serviço, pune o hospital, pune o médico. E o Estado não dá contrapartida. Ela normatizou uma coisa que está punindo quem presta serviço e ela não está dando assistência que é prevista na Constituição. Portanto, nós criamos o desejo no campo filosófico da representação política, mas ainda não conseguimos colocar isso na prática. Nós ainda não vimos o segmento conversando com a categoria, multiplicando e financiando a representação, como ocorre nos Estados Unidos, onde a Associação Médica Americana tem sua bancada, tem seus parlamentares. Nós precisamos avançar nesse sentido. Dr. Breno Monteiro, presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviço em Saúde, e está aqui no Congresso em Brasília. O tema da judicialização, que é um tema bastante forte, como é que o senhor vê nesse momento do país esse debate? Qual a sua opinião? Então, ele é importantíssimo que ocorra, principalmente o país que está passando por uma crise econômica, e o setor como inteiro, todos os players do setor, sejam as operadoras, sejam os prestadores, seja o governo e seja até mesmo o próprio usuário, com este mecanismo da judicialização, ele pode até parecer que é benéfico para o usuário, mas ele é maléfico, porque há enormes distorções hoje na concessão de liminares, na autorização de materiais, de medicamentos que não têm a comprovação da eficácia científica, não tem a chancela da Agência de Vigilância Sanitária para que tenha realmente comprovação. Então, a gente precisa, principalmente volto a repetir, neste momento de dificuldade financeira, cortar este mal pela raiz. Porque sofrem médicos, são prejudicados pacientes e, na verdade, essa decisão, se é que a gente pode chamar assim, está nas mãos do Ministério Público. Então, depende criou-se a mania da litigância, ou seja, todo mundo, os números mostram que de 2011 a 2014 aumentaram 60% os processos judiciais na área da saúde. Isso é um número que assusta, porque ele está crescendo exponencialmente e a gente não sabe onde ele vai parar. E onde ele vai parar, na sua opinião? Ele vai parar a partir do momento que o judiciário entender que precisam cumprir o que o Conselho Nacional de Justiça determinou, que são as instalações do núcleo dos NATs, é um corpo técnico composto por farmacêuticos, por médicos, que vão subsidiar o juiz na hora do pedido. Porque hoje o que acontece é o paciente já tem na porta dos hospitais, antigamente existiu o advogado de porta de cadeia, hoje nós temos o advogado de porta de hospital. Então, e esses processos entram no judiciário na sexta-feira à noite, que é quando inicia um plantão. Como um juiz que não tem embasamento técnico, não tem conhecimento científico e não tem um apoio técnico para decidir, pode negar um atendimento a alguém sobre o risco de cometer um erro e este erro vir trazer uma morte, por exemplo. É preciso, então, estudo, debate, bastante discussão sobre o assunto. É preciso a gente, em todos os eventos, como no dia de hoje, a gente trazer este tema que é ruim para o setor e eu não consigo enxergar ninguém que tenha benefício com isso. Obrigada, doutor Breno, por sua participação. Boa sorte. Prazer.